Olá pessoal do nosso Música por Paroxítona, estamos aqui novamente, hoje para mostrar aqui um grande compositor brasileiro, cantor, guitarrista, já fez aniversário lá no começo do mês, aí agora que deu uma oportunidade da gente falar dele. No último dia 4 de maio, quem completou 65 anos foi Herbert Lemos de Souza Viana, ou simplesmente Herbert Viana, um cantor aí que começou lá na época do rock Brasil, acabou ficando aí como um dos maiores, considerado um dos maiores compositores da era dos anos 80 lá do Brasil. Muita gente da primeira linha da música aí gravou Herbert Viana, cantou com Herbert Viana, um cara assim para lá de competente. Então, é óbvio que a obra dele é muito grande, tem muita coisa boa, deixou não, né? Está aí com a gente. Tem muita música aí que ele passou aos seus amigos, aos seus parceiros, e participou de uma grande banda brasileira, considerada uma das melhores, mais revolucionárias da época, lá nos anos 80, que é o Paralamas do Sucesso. Uma banda que veio lá com um pouco de reggae, de rock, romantismo, com as letras aí, as músicas do Herbert, fez algumas parcerias, mas ele se consagrou como um grande compositor aí, fazendo músicas com bastante profundidade, bastante alegria, bastante reverência. E hoje a gente vai trazer um pouco, é óbvio que vai faltar aqui algumas músicas que a gente vai trazer outras vezes, então vamos falar um pouquinho aqui do Herbert. O Herbert, apesar de tudo, ter feito carreira aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, ele é paraibano. Ele nasceu em João Pessoa, capital da Paraíba. Muito criança, foi para Brasília, morar em Brasília. O pai dele era militar. E aí era transferido de um lugar para outro e ele acabou indo meio criança ainda, ele acabou indo para Brasília. Então, lá em Brasília, ele acabou se identificando lá com algumas bandas e acabou crescendo aquele movimento chamado Turma de Brasília, que ele começou lá juntamente com a Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, todas essas grandes bandas aí tiveram, coincidentemente, uma origem lá em Brasília. Lá em Brasília, o Herbert acabou conhecendo lá num cursinho de pré-vestibular o Bi Ribeiro e o Vital Dias. Na verdade, o Bi Ribeiro tornou-se aí o baixista, ainda é o baixista do Paralamas, e o Vital Dias, vamos falar dele aqui, o Vital Dias foi o primeiro baterista antes do João Baroni. Então acabou conhecendo lá no pré-vestibular, a gente vai falar um pouquinho aqui, que tem até uma música, Vital em Sua Moto, e o Herbert faz uma homenagem aí ao seu amigo Vital. Muito legal aí essas histórias aí que cercam aí o Herbert. Em 1982 eles lançaram então, fundaram aí o Paralamas do Sucesso, o Herbert aí no vocal e na guitarra, o Bi Ribeiro no baixo e o Vital Dias na bateria. Mas durou muito pouco, em 83 o Vital Dias acabou saindo da banda e entrou lá o João Baroni, que está até hoje aí dentro da banda, o baterista aí do Paralamas. Aí em 83 o João Baroni entrou, e em 84 lá eles já começaram a fazer sucesso. A gente vai falar um pouquinho aí desse sucesso do Herbert dentro dos Paralamas. O Herbert teve uma carreira muito fértil dentro dos Paralamas, fez alguns discos também solo, mas acabou sendo reconhecido dentro dos Paralamas. Eles gravaram 13 álbuns de estúdio, 6 ao vivo e 5 solos, 5 discos solo que o Herbert lançou. Fizeram 7 álbuns internacionais com música francesa, música espanhola, lançaram um disco aqui na América Latina com muito sucesso. Em 92, na verdade, o Herbert, mesmo não saindo do Paralamas, ele lançou o seu primeiro álbum solo, o Batumaré, de 92, que também fez um certo sucesso, e lançou mais 3 discos aí depois, solo, que é o Santorini Blues, de 97, o Som do Sim, em 2000, e o Victoria, em 2012. Também foi produtor de 2 discos da Plebe Rude. Plebe Rude é aquele conjunto também dos lados do Rock Brasil dos anos 80.
o Concreto que Rachou em 86 e Nunca Foram Tão Brasileiros em 87. Herbert em 2012 foi incluído no ranking dos 30 ícones da guitarra e do violão brasileiro pela revista Rolling Stones. Em 2020 venceu o prêmio UBC, que é a União Brasil lá dos compositores. O Herbert é um enorme compositor também. A gente já vai ver algumas coisas dele daqui. E aqui vamos mostrar aqui algumas músicas dentro da carreira do Herbert. A primeira música que a gente vai mostrar aqui, a gente falou há pouco do Vital Dias, baterista, ex-baterista. Ele acabou fazendo uma música chamada Vital e Sua Moto. Foi o primeiro sucesso lá do álbum de estreia lá de 1983, o disco Cinema Mudo. E aí, um ano antes, né, o Vital tinha acabado de sair do grupo, com a entrada do João Baroni, o Herbert ainda tinha amizade com ele, tudo, ele acabou fazendo essa música que fez um enorme sucesso, foi o primeiro grande sucesso da banda. Depois o Vital tocou em banda de heavy metal e tal, não sei se não era muito a parada dele, acabou tocando em heavy metal, tocou a carreira dele aí, só que depois ele abandonou a música, foi pro serviço, trabalhar como funcionário público e tal, há muito tempo. E em 2015, infelizmente, o Vital faleceu decorrência de um câncer aí e tal, aos 55 anos. Então, falando um pouquinho da história aqui do seu grande amigo Vital, que ele fez essa música Vital e Sua Moto. Depois, no ano seguinte, o Herbert Viana fez outro grande sucesso no auge lá do Rock Brasil, já em 84, com as bandas já todas aí fazendo grande sucesso, que é o segundo álbum dele, que é o Ao Passo do Luí, que é de 84. Ele fez a música Óculos, faz uma brincadeira lá, que as meninas não olhavam para ele, porque ele usava óculos e tal, e ele usava óculos mesmo. E aí ele fez essa música com grande sucesso. Uma curiosidade aí, Ao Passo do Luí, ele deu nome a esse disco, meio estranho, na verdade, o nome é uma homenagem a um amigo de uma banda que ele conhecia, o rapaz chamava-se Luiz Antônio, que ele chamava de Luiz. Ele era um dançarino lá, de SKA, que é ska, que na verdade é um ritmo lá que precede aí o reggae jamaicano. Vocês ouvirem muita música do Paralamas, se aproxima muito do reggae. Ele sempre trabalhou muito aí com esse ritmo, colocou um pouco de rock lá, guitarra e tanta coisa, acabou fazendo um ritmo, um estilo bem diferenciado aí, mais com reggae e rock. Então fica aí Óculos, muito legal essa música. Depois a gente vai trazer aqui uma música muito legal dele, umas músicas assim que foi gravado pela Gal, foi gravado por um monte de gente, que é a Lanterna dos Afogados, que o Herbert fez, é sucesso lá de 89 do álbum Big Bang. Muito legal essa música, fala sobre empatia, fala sobre segurança, fala sobre a necessidade que as pessoas têm de ter um porto seguro, de ter um lugar para onde se refugiar, no caso de quando tiver muitas dificuldades e tal. Uma música belíssima, poesia belíssima, Lanterna dos Afogados de 89. Depois a gente tem aqui Saber Amar, que estou pegando uma música aqui lá de um show ao vivo que eles fizeram em 85, e o álbum ao vivo chama-se Vamos Bater Lata. Fez bastante sucesso e essa música é belíssima também. Aí um Herbert mais romântico e tal. Muito legal essa música, trouxe aqui para vocês. Depois a gente vai trazer algumas músicas aqui. Como eu disse, tem muita coisa aqui do Herbert para trazer. A gente vai trazer algumas músicas que o Herbert a princípio fez para outros cantores, cantoras, bandas. E aqui a gente vai trazer Nada por Mim. Essa música é parceria dele com a Paula Toller. Então, a Paula Toller, vocalista lá do Kid Abelha, que no início chamava Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, depois ficou somente Kid Abelha. Ele namorou por alguns anos a Paula Toller, era parceira dele, né? Tanto no namoro quanto na composição das músicas. Ele fez essa música Nada por Mim. Essa música teve grande sucesso, na verdade, em 85, com a Marina Lima, no disco Todas. A Marina estava no auge, assim, uma enorme cantora, ainda é uma enorme cantora. Estava no auge lá do Rock Brasil, um símbolo sexual. Ela era assim, os meninos eram apaixonados por ela e tal, e ela cantava demais.
tinha assim uma musicalidade, tem uma musicalidade incrível, a Marina Lima. E aí ela gravou Nada por Mim. Depois, no ano seguinte, o Kid Abelha gravou num disco ao vivo, um dos seus álbuns ao vivo ela gravou, eles gravaram lá esse Nada por Mim. Belíssima canção, que fez muito sucesso. Depois tem Caleidoscópio. O Caleidoscópio também é uma música com o Herbert, aí somente o Herbert, ele fez para uma amiga e tal, uma cantora da época que fazia muito sucesso, na verdade, não é muita gente que conhece ela, mas tem muita música boa dela, fez uma carreirinha até meio curta, certo? Até pelo talento dela, que é Dulce Quental. A Dulce Quental gravou o disco lá em 87 e ela fez um enorme sucesso, a gente ouve muito um Caleidoscópio com a Dulce Quental. E no disco Voz Azul, da Dulce, ela emplacou aí vários sucessos. Depois os Paralamas gravaram no seu álbum Arquivo, de 1990, essa música Caleidoscópio. Ficou bem legal com ele, mas sinceramente eu gosto mais com ela. Eu acho que caiu certinho para ela essa música Caleidoscópio. Depois tem um clássico aqui, já aí no final da década de 90, que é Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Essa música foi gravada magistralmente pela Ivete Sangalo, fez um grande sucesso. Essa música é do Herbert Viana e do Paulo Sérgio Vale, lá, o irmão do Marcos Valle, um cara também assim de mão cheia para compor. Então essa música é do Paulo Sérgio Vale e do Herbert. A Ivete gravou, fez um enorme sucesso, e aqui eu vou deixar uma gravação de 2012, num show lá, festivo lá que teve lá, do Caetano, do Gil, e a Ivete Sangalo vai e canta com eles, um show assim, uma apresentação imperdível, que eu vou deixar aí na descrição, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, lá do Herbert com a Ivete, e aqui no caso com o Gil e o Caetano, imperdível. Infelizmente, o Herbert teve alguns problemas sérios aí, uma tragédia na sua vida, né? Acho que todo mundo sabe disso, ou grande parte sabe disso, com a perda da sua esposa, Lucy, com quem teve filhos e tal. E ele gostava muito de andar de ultraleve e tal, e acabou tendo um acidente lá em fevereiro de 2001. Ele ficou gravemente ferido, ficou mais de 40 dias hospitalizado, desses 40 dias, grande parte na UTI. Infelizmente, a sua esposa faleceu, caiu lá no mar, morreu afogada. A esposa dele, foi um drama enorme na vida dele, mas ele deu volta por cima, voltou a cantar, voltou a se apresentar lá de cadeira de rodas, lá dentro tocando guitarra, sentado lá dentro do Paralamas, e continua a sua vida, fazendo esse parênteses aí dessa tragédia que o afetou, mas um vencedor aí, o Herbert é um vencedor em todos os sentidos. Tem outras músicas, como eu disse aqui, para trazer aqui do Herbert, a gente não colocou Meu Erro, tem outras canções aí que ficaram para trás, a gente vai trazer aqui, mas hoje é dia de comemorar os 65 anos desse baita compositor, guitarrista e cantor brasileiro, paraibano, que ficou muito tempo em Brasília, depois veio para o Rio, Herbert Viana. Então, curtam aí na descrição essas músicas que ele fez, que ele gravou, outras que as amigas aí gravaram e tal, Marina, Dulce Quental, e a Paula, e por aí vai. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.